A sala já está aberta. Tá bem. Bom dia a todos e a todas. Dando continuidade aos eventos a respeito dos temas criminais com repercussão geral reconhecida, no dia de hoje nós debateremos o tema de número 988, a respeito da ilicitude da prova obtida por meio de revista íntima a visitantes de estabelecimento prisional. Para o debate, nós contaremos com a exposição do Dr. Vitor Rodrigues, a doutora Ana Carolina Fina Gev e a doutora Soraya Mendes. Primeiramente, agradecer aos painelistas e cumprimentá-los, e também agradecer aos coordenadores, Gustavo, Vinícius, Mariana, Tiago, e conforme conversado, vou passar a palavra primeiramente para a doutora Ana Carolina Fina Gev. Olá, gente, bom dia. É uma grande honra estar aqui dividindo essa mesa com esses professores, essas pessoas que eu admiro tanto, algumas conhecendo hoje pessoalmente, embora eu já conheça o trabalho. A gente vai tratar hoje de um tema muito delicado que está em julgamento de repercussão geral no Supremo, julgamento ainda não finalizado, pendente, que é do ARE 959.620, né, do tema 998 da repercussão geral, cujo relator é o ministro Edson Fachin. Vou fazer um apanhado inicialmente do contexto, né, do recurso, do que ele traz como debate, para que a gente entre mesmo nas questões, né, de mérito, nas nossas visões sobre essa discussão e que a gente consiga aprofundar, né, numa contribuição jurídica, né, filosófica sobre esse tema. A controvérsia é relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, à luz dos princípios da dignidade humana, intimidade, honra e imagem da pessoa. É importante ressaltar que essa discussão da prova obtida por revista íntima, ela não abarca, embora nesse recurso, né, nesse área, né, esse agravo em recurso extraordinário, ela se limite, né, ao visitante em estabelecimento prisional, os presos também, existe uma discussão também que abarca a revista íntima de presos, né, já custodiados em estabelecimento prisional. Então, eu acredito que, embora a discussão seja bem delimitada nesse aspecto, ela venha a ser ampliada, né, no futuro, ou espera-se que sim, né, para que essa discussão sobre a dignidade humana também abarque esses outros casos em que pessoas são submetidas a esse tipo de revista. O caso, né, o Ministério Público ele ofereceu denúncia contra a Ré, é uma mulher negra, pobre, ela é catadora de lixo para reciclagem, esse é o trabalho dela e eventualmente ela faz faxina, por trazer consigo, e aí ele diz que é para o fim de comércio, 96 gramas de cannabis sativas no interior de sua vagina embalada em um preservativo, durante uma visita a seu irmão custodiado num estabelecimento prisional. E aí o Ministério Público imputou a ela, né, as penas de tráfico com causa de aumento de pena pelo fato de isso ter acontecido dentro do estabelecimento. Segundo a Ré, o irmão dela é usuário de drogas e adquiriu uma dívida com traficantes dentro do próprio presídio, a qual ele estava impossibilitado de pagar por não ter recursos, e ele foi ameaçado, o que eles chamam de ser colocado em uma corda, que ele entendeu, e ela entendeu como ser enforcado. E no desespero, né, para defender sua própria vida, ele havia pedido a ela que ingressasse com essa droga que eles já teriam comprado de fora. Então, assim, seria uma pessoa que entregaria a ela na rua para que ela entrasse e se ela conseguisse introduzir essa droga no presídio, a dívida dele estaria paga. É basicamente isso, e ela resolve, né, se submeter a essa situação para salvar a vida do irmão, é o que ela alega. Né? Então, a sua defesa, ela alega o excludente de culpabilidade relacionada à coação irresistível, relativa à ameaça de enforcamento do seu irmão, né, e para salvar a vida dele em razão, né, dessas ameaças. A sentença, inicialmente, ela condena a Ré, diz que há materialidade, ela mesma afirma em seu interrogatório, né, isso tudo que eu falei. Então, diz que há materialidade, né, há o reconhecimento dos fatos, e aí condena ela, diz que há a ausência da prova da coação irresistível, porque ela não teria avisado as autoridades, enfim, não teria como provar que essa coação irresistível teria acontecido, e a condena a 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais multa
né, em regime aberto e depois substitui a pena por uma restritiva de direito mais multa. Em apelação, a Defensoria Pública representando ela apela e o Tribunal de Justiça reforma essa sentença sobre os 3 fundamentos, que é a ausência de materialidade, e aí ele diz que o laudo pericial não constatou a presença de THC, né, que seria a substância presente na cannabis sativa, que geraria dependência química e física, mas só de canabidióis. Diz que o crime seria impossível porque as mulheres elas são submetidas nas visitas a presídios, seus familiares, enfim, companheiros, a essa revista íntima, então ela seria pega, seria impossível ingressar no presídio com essa droga, então diz que há uma completa ineficiência, né, do meio escolhido para a conduta, absoluta ineficácia. E considera ilícita a prova produzida por ter sido produzida em desrespeito às garantias constitucionais dela, da vida privada, da honra e da imagem, já que eles entendem que a revista de cavidades íntimas das mulheres configuraria uma ingerência de alta invasividade que não seria admitida no Estado Democrático de Direito. Então, o tribunal ele dá provimento a esse recurso e absolve a ré. E o Ministério Público, então, entra com esse recurso extraordinário, que é o que está sendo apreciado agora no Supremo, alegando violação ao artigo 5º caput, que é basicamente, eu acho que até nem sei direito, eles nem falam do caput, né? Mas imagino que seja igualdade. Inciso 10, que é a inviolabilidade da honra, intimidade, vida privada e imagem da pessoa, que ele diz que há uma interpretação equivocada desse artigo pelo tribunal. O artigo 6º, que seria o direito à segurança e à ordem pública, né? E 144, né? Que é a ordem pública. E aí ele traz uma discussão relacionada a um conflito entre direitos, né, no caso, que seria o direito à imagem, honra, privacidade, intimidade, e o direito à segurança prisional, né, ao controle do ingresso de substâncias ilícitas dentro do próprio estabelecimento. Então, o Ministério Público ele alega que os princípios da dignidade humana e da intimidade foram colocados em posição hierarquicamente superior aos princípios da segurança e da ordem pública. E aí ele disse que, a pretexto de prestigiar os direitos fundamentais, essa situação teria criado uma imunidade criminal, concedendo uma espécie de salvo-conduto a quem pretendesse ingressar no sistema prisional com substâncias ilícitas colocadas em suas cavidades, né, corporais, suas partes íntimas. Então, se eles não pudessem fazer essa revista íntima, isso geraria um salvo-conduto, qualquer pessoa poderia ingressar no sistema prisional com uma substância e estimular o tráfico de entorpecentes dentro desse sistema prisional. A discussão é muito relacionada a tráfico de entorpecentes, né, e a substâncias ilícitas e produtos ilícitos, porque já há o raio-x, né, relacionado a armas, né, que poderiam ser usadas no presídio. Então, realmente, o raio-x, como pega mais metal e ossos, enfim, não pega essas substâncias que são orgânicas, né? E aí o Ministério Público cita a Resolução 9 de 2006, né, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que recomenda a revista manual pessoal apenas em caráter excepcional e quando houver fundada suspeita de que o visitando, né, é portador de um objeto ou substância proibido e que deve ser feito em local reservado por servidor do mesmo sexo, né, da pessoa revistada. É interessante dizer que essa resolução, ela fala em fundada suspeita, né? A questão é que a suspeita não é fundada as razões, né? Como é busca e apreensão, enfim. É diferente, porque a suspeita... Beber uma água aqui que minha voz está falhando. Preciso lembrar de hidratar, né? Seca. Que a suspeita ela é uma questão muito subjetiva, né? Então, fica muito a critério do agente penitenciário, que está ali, né, no contexto, criando uma suspeita. Muitas vezes eles alegam que eles recebem uma denúncia anônima por telefone, pelo menos, né, em todos os processos que eu vi, eles alegam isso, mas não há registro dessa denúncia anônima, né, não há outros fatores que também corroborem com essa suspeita que então é levantada. E aí o Ministério Público também entra com RESP, né, no STJ. O STJ ele reforma o acórdão do tribunal para afastar a tese da ausência de materialidade, dizer que os canabidióis já configuram o tráfico de entorpecentes, e para afastar também a tese do crime impossível, porque, segundo o STJ, aconteceria de fato muito tráfico nos presídios cujas substâncias seriam ingressas, né, por esse meio, e que nem todo mundo é submetido a esse tipo de revista, enfim.
mais ou menos esses argumentos, mas não aprecia o outro ponto que ficou mesmo para ser apreciado pelo Supremo, né, no recurso extraordinário, relacionado à prática, né, se ela seria lícita ou ilícita dessas práticas vexatórias que as pessoas são submetidas. E essa expressão de prática vexatória é utilizada pelo próprio ministro Fachin, isso é interessante, no reconhecimento da repercussão geral. Né? Então, ele fala que há uma relevância do ponto de vista social e jurídico da utilização de práticas vexatórias para controle de ingresso a locais de privação de liberdade, o que expõe, né, a debate, um relevante debate sobre a coibição do tratamento desumano e degradante nos protocolos de segurança e implementação da pena relativo ao sistema carcerário. E aí, alguns dados, muitos amicus curiae entraram, né? Muitas instituições pediram para ingressar no processo justamente para trazer, né, suas contribuições. E aí eu vou trazer aqui alguns dados que os amicus curiae trouxeram que eu achei bem relevante, né, para essa discussão. Primeiro, o fato de que essa revista íntima, ela se configura por pedir, eu estou falando aqui das mulheres, né, os homens também são submetidos a isso quando também fazem a visita, mas em geral são mais as mulheres que denunciam ou são mais as mulheres que são submetidas, né, a essa situação. Não dá para saber direito, mas não envolve só mulheres, tá, gente? No caso específico do recurso extraordinário, é uma mulher negra, né, pobre, o que eu acho que até agrava um pouco a questão do direito penal do inimigo, né, e tudo, mas não abarca só as mulheres, né, esse tipo de prática. Mas o fato é, elas têm que se despir completamente, se agachar por 3 ou mais vezes sobre um espelho, né, em que os agentes circulam entre elas olhando esse espelho, abrir as pernas e a própria vagina com a mão, para que seja possível a visualização do seu canal vaginal pela gente. Elas têm que fazer movimento de força, como se estivessem parindo, tossir algumas vezes, enquanto seus corpos são examinados pelas agentes penitenciárias, que algumas vezes também introduzem objetos dentro de suas vaginas para averiguar se há alguma coisa ali dentro. E é importante ressaltar que o nosso sistema carcerário, pelo menos nos dados, né, do DEPEN desse ano, do começo do ano, envolve 770 mil pessoas, homens, né, no caso, encarcerados, e submete pelo menos 500 mil pessoas a procedimentos invasivos e constrangedores como esses. E muitas vezes isso acaba atrapalhando também a própria ressocialização do preso, justamente porque uma vez que suas mães, né, irmãs, companheiras e filhas ou filhos são submetidos a esse tipo de prática, muitas vezes eles deixam de fazer a visitação desses presos, fortalecendo o vínculo de afeto, o vínculo familiar, né? Coisas que são relevantes para essa ressocialização e posterior reingresso do preso, né, na sociedade. E aí esse ponto também, já que eu falei, eu gostaria até de ressaltar que há o relato, né, e denúncia de muitas crianças que são submetidas a essa mesma prática. Então, os filhos das presas, né, ou dos presos, quando vão visitá-los, também têm que ficar nus. Há denúncias de que os agentes penitenciários tocam em seus genitais. A mesma coisa acontece quando a família de adolescentes internados também vão visitá-los, também passam por esse tipo de situação. E muitas mães deixam de visitar seus filhos adolescentes, né, que muitas vezes estão custodiados, para não passar por porque é traumático para essas mulheres, enfim, vivenciar essa prática. E o argumento, né, da segurança jurídica, da Secretaria de Segurança Jurídica, é que há necessidade dessa prática para prevenir crimes, né, e que, apesar dela ser vexatória, apesar dela infringir a dignidade da pessoa humana, deveria haver o respeito ao Estado democrático de direito, no sentido de que a segurança, né, também é relevante, que o Estado não pode se omitir na persecução dessa política pública relacionada à segurança. E aí é importante ressaltar que em 2014, né, o CNPCP, né, que é até eu esqueci, que é o Conselho eu falei aqui, né, daquela outra resolução, que é o Conselho, enfim, de Política Penitenciária, ele depois vedou essa revista vexatória, né, desumana e degradante, correspondente ao desnude parcial ou total, e revista manual, permitiu apenas de forma excepcional.
proibiu a revista pessoal em criança e adolescente, mas a permitiu somente na presença dos seus representantes legais e com autorização expressa. Ou seja, embora tenha proibido... É um pouco estranho, porque embora tenha proibido esse tipo de prática, tanto em crianças quanto em adultos ou em visitantes, a permitiu de forma excepcional, sem estabelecer o que seria essa excepcionalidade, que no fim das contas continua sendo a fundada suspeita, né? Que não é motivada, assim, não existe um documento que registre, né, qual é a suspeita que aquele agente carcerário, por que ele suspeitou daquela pessoa. Enfim, não existe critérios, né, para essa fundada suspeita, e isso continua ficando na mão do agente penitenciário no contexto ali em que ele está envolvido. Vários estados regulamentaram essa matéria, alguns proibindo, outros limitando, como os estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Amazonas, São Paulo e Santa Catarina. E o Rio de Janeiro, especificamente, possuía uma legislação que proibia mesmo essa prática, né, a revista manual e íntima, né, a não ser por procedimento de busca pessoal, e aí também permite no caso de fundada suspeita, ou com fornecimento, mas exige fornecimento de motivação declarada, né, de uma motivação escrita, e a possibilidade de recusa da pessoa de se submeter a essa situação, e aí com a consequente desistência da visita. E à época, o deputado estadual Flávio Bolsonaro entrou com uma representação. Eu achei assim curioso falar disso, né, porque é uma pessoa que, né, hoje em dia a gente acompanha muito, né, o que faz. Entrou com uma representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pedindo a inconstitucionalidade dessa lei, e esse pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal de Justiça, justamente por entender que essa legislação ela limitava e fornecia balizas, né, para essa prática que é tão, assim, como se diz, impactante, né, para dizer o mínimo. Bom, não obstante, né, assim, se buscou, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo diz que se buscou no Estado de São Paulo a instalação de scanners corporais, que daí não são raio-x, mas scanners, né, que poderiam pegar mesmo essas substâncias, em todas as unidades prisionais, ou quase todas hoje. Não existem esses equipamentos nas unidades de internação, né, de adolescentes, enfim, mas existe na maioria dos sistemas prisionais, mas não obstante eles ainda continuam recebendo denúncias de que essa prática continua a ocorrer, né, e a maioria, como eu falei antes, né, em mulheres e crianças, sob essa invocação de fundada suspeita. E essas pessoas, né, normalmente são pobres e negras, né? Eles têm esse estudo, né? A Secretaria de Instituição, enfim, Segurança e de Política Penitenciária tem esse estudo de que envolve, de fato, pessoas normalmente nessa condição. E eles falam, inclusive, a Defensoria Pública, em um estupro institucionalizado, porque, de fato, há uma invasão das cavidades íntimas, né, de uma mulher ou de uma criança, em uma situação muito constrangedora, de coação, em que eles sentem que eles não verão seus parentes ou as pessoas que amam e que estão indo visitar, se eles não se submeterem àquela prática. Eles são ameaçados, né, por essas agentes de que eles não poderão visitar as pessoas que eles estão ali ingressando para visitar, caso eles não sejam submetidos a isso. E aí existe uma alegação de que isso estaria estendendo a punição do condenado à sua própria família, né? Então, ou seja, a punição ela estaria abarcando pessoas que não só a pessoa do preso, né? E nesse sentido também, recentemente, o STJ teve uma decisão, agora no final de 2019, a sexta turma, né, um processo do ministro Rogério Chieti Cruz, né, que é o relator, e eles assentaram justamente isso, né, que a ilicitude da prova obtida em revista íntima, fundada em critérios subjetivos ou de mera suposição acerca da prática de crime. E aí é interessante que eles trazem, por analogia, um recurso extraordinário do Supremo, que é o 603.616, né, que concluiu que o ingresso forçado em domicílio... Só desligar aqui, porque
o telefone começou a tocar, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é legítimo quando houver fundadas razões. Essa é a diferença, né, de fundadas razões, né, com fundada suspeita. E aí, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a ocorrência de flagrância. E aí, ele diz, inclusive, que a denúncia anônima não é suficiente para justificar esse ingresso forçado em domicílio, no caso de flagrante, e que deve haver outras circunstâncias a demonstrar, de fato, a ocorrência de um crime naquele lugar. E aí ele diz que a revista íntima é infundada, vexatória, humilhante, diz que ela viola os tratados de direitos humanos firmados pelo Brasil e constitui prática tentatória à dignidade da pessoa humana. E me parece que algumas cortes internacionais estão se alinhando a esse entendimento proferido pelo ministro Rogério Chet Cruz, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que já proferiu, né, uma decisão no sentido de que inspeções vaginais realizadas em visitantes femininas por policiais e não profissionais de saúde constitui violência contra a mulher, e aí nem trouxe só a questão da dignidade humana, mas especificamente sobre a violência contra a mulher. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos também já disse que os visitantes não devem ser automaticamente considerados suspeitos, não sendo legítimo submetê-los à revista íntima de início, e estabelecer algumas condições, como a absoluta necessidade, né, para averiguação da existência de drogas em suas cavidades, a inexistência de outra alternativa, em princípio deveria ser autorizado por ordem judicial e deveria ser realizado por profissionais de saúde. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, a mesma coisa, falou sobre as revistas íntimas realizadas sob ameaça, justamente a ameaça que eu falei aqui, dessas pessoas não conseguirem ver, né, os seus familiares, seus companheiros, e sem apresentação de justificativa motivada, violaria o artigo 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que prevê que ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a pena ou tratamento cruel ou degradante. E até a Colômbia, a Corte Constitucional da Colômbia também já disse que não é razoável a revista que manipula partes íntimas dos visitantes, pois viola a dignidade humana, além de existirem outros meios para garantir a segurança institucional. E é importante ressaltar que um estudo também feito pela Secretaria de Segurança de São Paulo viu que é muito ineficiente esse meio, porque apenas cerca de 0,03 pessoas são pegas com celulares ou com alguma substância ilegal entrando em presídios. Ou seja, 3 pessoas a cada 10 mil, sendo que no ano de 2016, que foi quando eles fizeram esse levantamento, 3,5 milhões de pessoas foram submetidas a esse tipo de exame, né? Então, muito pouca gente que acaba sendo realmente flagrado entrando com alguma substância ilícita ou algum objeto não admitido por meio desse tipo de prática para justificar esse tratamento de tantas pessoas degradante com o argumento, né, ou com a alegação de que isso seria necessário para a preservação da segurança do presídio. E em resposta a todo esse debate, né, o Congresso Nacional editou um projeto de lei, que é o projeto de lei 7.764 de 2014, que prevê que a dignidade humana deve balizar a revista íntima, né, proíbe o desnudamento total ou parcial dos visitantes, prevê a utilização de equipamento eletrônico para essas revistas e permite a revista manual com preservação da integridade física, psicológica e moral da pessoa, proibindo o seu desnude parcial ou total. E essa revista manual seria configurada apenas pela mão do agente sobre a roupa das pessoas, né? Então, proibindo também o esforço físico repetitivo, a introdução de cavidades nos objetos vaginais dessas mulheres. Esse projeto de lei já foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado, e agora está, se não me engano, na Comissão de Constituição e Justiça para parecer para aprovação. Tomara que, assim, pelo menos ao meu ver, que ele venha, né, a ser concluído para que a gente possa ter uma legislação mais adequada, o Estado Democrático de Direito, a preservação da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque esse tratamento, né, como eu já disse aqui, sobretudo porque essa prática ela não se mostra eficiente, né, ao meu ver, ou pelo menos pelos estudos. Pernambuco parece que é 0,02, São Paulo 0,03 de pessoas que realmente são pegas utilizando objetos ou entrando com substâncias ilegais nos presídios. Mas, assim, um estudo que não há
quantas pessoas deixaram de ingressar nesses sistemas prisionais, quantas pessoas desistiram de visitar os seus parentes, né? Quantas pessoas enfraqueceram esses laços familiares que são tão relevantes para a ressocialização do preso, por não quererem se submeter a esse tipo de prática ou a esse tipo de humilhação dentro desses estabelecimentos. Então, acho que é isso que eu tinha para falar. Tentei manter o meu tempo aqui, falar rapidinho. Devolvo a palavra ao nosso mediador Pedro. Muito obrigado, doutora Ana Carolina, que é assessora de ministro do Supremo Tribunal Federal e mestre pela Universidade de São Paulo, pela exposição brilhante, especialmente com relação às nuances e o panorama jurisprudencial do tema. Então, agora passo a palavra ao doutor Vitor Rodrigues, que é mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo. Olá, bom dia a todos. Orientador. E orientador do Gustavo Mascarenhas. Vamos ver o que ele nos apresenta. Doutorado, que o prazo dele está acabando. Eu sempre aproveito oportunidades públicas para constrangê-lo, porque acaba sendo uma das técnicas que nós temos que utilizar. Mas ele é um excelente Técnica de orientação, né, professor? Aluno, um excelente aluno. Vamos pontuar isso. Agradeço a oportunidade de conhecer também pessoalmente aqueles ou virtualmente, pelo menos, aqueles cujo trabalho eu já conheço, a Ana Carolina, o Vinícius, a professora Soraya e o Pedro hoje, né? Eu vou fazer uma fala que, na verdade, depois do que a doutora Ana Carolina apresentou, eu tinha algumas anotações exatamente nesse sentido de histórico, eu vou passar todas porque ela nos trouxe informações muito maiores do que as que eu dispunha. Então, os meus comentários vão ser comentários um pouco em outra vertente do que também eu tinha preparado para falar rapidamente. Eu acredito que eu fui chamado a esse tema porque a minha tese de doutorado, isso já vai fazer 12 ou 13 anos ou mais, versou sobre a tutela penal da intimidade. E naquele tempo, as nossas preocupações liberais eram bastante diferentes das que são hoje, né? Eu acho que a tecnologia, por um lado, ela fez com que tivéssemos que abrir mão de grande parte do que pensávamos a respeito da tutela da intimidade. Não podemos mais viver num mundo com a intimidade totalmente preservada, mas podemos sim viver num mundo, por conta da tecnologia, com a nossa dignidade cada vez mais preservada. Eu acho que são questões diferentes. Quanto ao recurso em REST, né, que vai ser decidido, evidentemente ele tem uma matéria preliminar, que a doutora Ana Carolina colocou para nós, que eu acho que já foi superado, né? De fato, algumas teses, e isso me preocupa muito quando nós falamos em direito, porque algumas teses são adaptadas para uma situação de como diz que aliás foi criado na Colômbia esse termo, né, o estado de coisas inconstitucional. Então, me parece muito difícil dizer que quem leva drogas ao presídio esteja num caso de crime impossível, porque sabe que vai ser revistado. Quer dizer, isso não é uma situação efetiva, e também foi superada a questão da ausência de materialidade. E no REST foi chamada a questão da prova ilícita. Aí sim nós temos uma questão processual bastante interessante, porque se de fato existir, se for vigente a lei no Rio Grande do Sul de que não pode haver a visita, a revista íntima, então nós estamos diante de um caso de efetiva prova ilícita.
Agora, claro, a questão vai muito mais além, né? E eu acho que, em termos jurídicos, nós temos que pensar em duas situações que também foram pontuadas. Eu acho que vai ser a que eu espero que seja as que o Supremo Tribunal Federal leve em consideração. Primeiro, a dignidade da pessoa humana, né? Claro que tudo isso em contraposição à necessidade de ordem pública, mas, em segundo lugar, ao princípio de que a pena não pode ultrapassar a pessoa do condenado. E, evidentemente, o que nós temos no Brasil os que nós vivemos no Brasil, né, é uma hostilização total daqueles que são familiares de presos, né? Nós, apesar da dignidade, quer dizer, a dignidade humana do preso já deveria ser preservada, e nós sabemos que não é, para além, porque nada além da sua liberdade deve ser retirada quando ele é enviado a uma pena que se chama, então, privativa de liberdade. Então, o máximo que pode haver é uma privação de liberdade. Mas disso, no nosso país, nós até já abrimos mão faz tempo, né? O preso ele é humilhado o tempo todo, o preso ele sofre com o crime organizado lá dentro, ele sofre serviço, ele sofre violência, ele sofre fome, falta de alimentação. Nós temos esquemas de corrupção dos mais variados que sempre por aí envolvem a comida que se leva para o preso, a alimentação. Então, tudo isso nós basicamente já estamos num estado de coisas tão ruim, né? Isso me espanta que o Ministério Público não como autor, como fiscal da lei, não leve isso em consideração em primeiro lugar, né? Mas nós estamos num estado de coisas tão ruim que disso nós já abrimos mão, né? Dizer que um preso tem direito a uma cela, quer dizer, ao que estava lá já no livro do John Howard, né? que cela arejada, quer dizer, são coisas que nós já desistimos, já abrimos mão. A questão é a dignidade dos familiares do preso, né? A dignidade daqueles que visitam os presos. Então, nós temos um grande problema de rejeição àquele que está no cárcere e, evidentemente, de criação de problemas à sua socialização. Nós não temos dados, mas, como disse a doutora Ana Carolina, mas não é difícil supor que essas práticas vexatórias fazem com que o preso receba menos visita, ou mesmo recebendo visitas, criem-se outros fatores. Primeiro, aquele que vai visitar veja o Estado cada vez mais como seu inimigo, né? Isso quer dizer, ele já é um tendente a si, primeiro porque ele está com um familiar que ele vê que já está sofrendo muito mais do que a pena merece. Então, ele já se rebela contra o Estado por isso. Depois, quando o Estado trata ele próprio mal, ele tem mais um motivo para se associar ao tráfico de drogas, associar às bandas criminais, ao crime organizado que está dentro do cárcere, porque ele vai sentindo que é aquele crime organizado que efetivamente o acolhe. E isso é muito triste, né? Então, nós, por um lado, quer dizer, temos um código de respeito que se nota aos familiares dos presos quando o familiar entra para a visita, quer dizer, todo mundo sabe que o preso, ele, pelos códigos internos, né, de ética, ele não pode nem dirigir o olhar, muitas vezes, a esposa, a filha de um outro visitado, né? Então, ele sente que aquela ética está vigendo por parte de uma organização interna ou, às vezes, de um crime organizado, que tem suas disciplinas para isso. Não sei se o STF vai ter esse hiperrealismo de enfrentar esse fato. E, por outro lado, ele vê que o Estado que faz acho que não tem nenhuma dúvida disso, que não se trata de intimidade, se trata, como disse a doutora Ana Carolina, de um estupro institucionalizado. Quer dizer, enfiar a mão, o objeto, nas partes íntimas significa um estupro institucionalizado,
que nós já temos problemas tremendos quando se trata, por exemplo, do exercício da medicina com isso. Agora está tendo um novo escândalo de um pediatra lá no Sul. Você imagina, com todo respeito, mas falando em termos de preparo, do que de como deve ser essa prática com um agente penitenciário, né? Então, eu não tenho grandes dúvidas de que a decisão passa, na minha opinião, né, pelo crivo de que se trata de uma extensão da pena do preso. Quer dizer, se faz isso efetivamente para que seja uma pena a mais, para que seja um sofrimento a mais, para que seja um constrangimento a mais para o preso, e isso porque ele fica sabendo disso, porque ele deixa de receber visitas, porque ele tem a revolta da família, porque é muito fácil você escutar histórias como, né, as pessoas que dizem só minha mãe vai lá visitar. Por quê? Porque só ela suporta, só ela aguenta o que é um dia de visita, porque mãe é mãe, né? E mesmo assim tem até mãe que desiste. Então, quer dizer, o cúmulo da dessocialização total. E depois, claro, né, vem o juiz com aquela, com todo respeito, né, mas com aquele discurso ficcional de dizer que não, agora eu passo a pessoa para o semiaberto, para ela ter contato com a sociedade e tal, quando toda a família da pessoa já está desagregada, e mais, né, quando muito desses parentes se voltaram ao crime organizado por conta de ver o tratamento que o Estado dá a ele mesmo, ao seu próprio parente, aos seus próprios parentes. Então, essa falta de consciência, ela existe no Brasil há muito tempo, e eu estou querendo dizer isso por quê? Porque não se trata ou seria um discurso muito etéreo, falar em garantir direitos fundamentais nesse momento, e que está evidente que esses direitos fundamentais estão totalmente rotos, totalmente quebrados. Falar em tutela da intimidade, né, com todo respeito, é uma quebra total do que é o próprio conceito de intimidade. Porque, na verdade, o conceito de intimidade é algo muito mais suave, muito mais brando, muito anterior, né, em termos de antecipação de tutela, muito anterior ao que é a visita íntima, né? Basta dizer que nós aqui, que não somos dessa classe desfavorecida, né? Mas eu acho agora sim que, por sorte, né, nós começamos a ver pessoas da classe alta responderem ao direito penal e irem ao cárcere, porque até poucos anos atrás isso nem existia. Eu gostaria de saber como são as visitas dos seus parentes em relação a isso, né, dos deputados, senadores, evidentemente, que estejam no cárcere, e acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, mas nós criamos ainda mais um afastamento do direito penal da classe alta e o direito penal da classe baixa. O Gustavo Mascarenhas, que adora viajar ao mundo, né, em vez de estar aí trabalhando, ou estou enganado, Gustavo? Não, agora ele está trabalhando, ele está na STF. Né, mas nas suas férias ele viaja ao mundo. É claro que nós somos submetidos, dentro dos aeroportos, cidadãos ou não, ao mais a mais potente das revistas, né, que pode haver. E eu já fui submetido a muitas delas, e assim, no limite, quando se suspeita muito, existe a figura do scanner corporal, né? A figura do scanner corporal, ela que pode ser constrangedor em algum limite, mas, quer dizer, a pessoa vem, pelo menos quando aconteceu comigo, ela te explica: olha, você está passando por aqui, está acontecendo alguma coisa que está soando um metal, em determinado momento, e você vai lá e passa no scanner, né? O último que eu tive era uma imagem religiosa que eu tinha no bolso. O cara até olhou e falei: você viu? Você estava buscando a Deus aqui no meu bolso, quase tudo isso, né? E no fim era aquilo mesmo. Eu estava falando: eu não sabia, eu não lembrava, eu já tive por causa de uma caneta, já tive por causa essas questões, e nunca, né, enfiaram objetos em mim.
assim, e mantiveram a segurança, da mesma forma que também nos aeroportos passa muita droga e as pessoas são apreendidas sem precisar, né, às vezes com droga no estômago, tal, isso é detectado sem precisar esse tipo de constrangimento. Um scanner corporal custaria muito? Custaria, quando se trata de preso, é muito, né? Mas para muitos estados aí que estão pagando, a USP aqui agora está produzindo um respirador por R$4.000. Tem estados pagando aí R$150.000 num respirador, né? E comprando as dezenas. Eu não acho que seja algo que seja assim tão caro para a dignidade da pessoa humana. E agora eu vou falar o óbvio. É claro que esse seria um investimento para as gerações futuras. É claro que cuidar do preso é fazer com que o filho, né, de menino pequenininho, que tem lá, que sofre violência sexual nesse momento, porque é uma violência no momento da revista, ele não se torne já de imediato um futuro delinquente, porque ele vê aquilo que todos nós sabemos no Estado, simplesmente aquela pessoa que só chega para agredir, para humilhar, mesmo reconhecendo que aquela pessoa a quem ele está visitando fez algo errado. E pior, né? Eu não era muito partidário disso, mas agora eu tenho que ser. Todos nós sabemos que o crime organizado no Brasil nasce do cárcere. Eu não defendo o crime organizado de forma nenhuma, né? Mas não precisa muito para perceber que ele sempre nasceu de lideranças legítimas, que nascem legitimamente de reivindicações que os presos não podem fazer. É claro que as lideranças que nasceram de PCC, de Comando Vermelho, tal, elas nascem por causa de um sistema carcerário que faz com que as pessoas se revoltem em determinados momentos. E agredir a família é uma das grandes formas de revolta e é a que vai fazer crescer essas lideranças que estão por aí matando a nós na rua, né? Quer dizer, fora. Então, se a gente quiser um argumento conservador aí para o deputado que foi citado, como eles gostam de dizer, por causa daquela revista íntima, pode ser a sua filha assassinada no Farol, porque ele faz crescer o crime organizado, faz crescer a divisão social e faz aumentar a violência e a distância que ocorre dentro do presídio e fora do presídio. Então, eu acho, com todo respeito, né, que a repercussão geral, em termos jurídicos, ela já está decidida, quer dizer, acho que não tem o que dizer, ao contrário, o que nós temos que fazer é implantar isso efetivamente. Né? Eu tenho eu tenho tratado ultimamente de compliance, né? E tenho dito algo que aqui também cabe. Quer dizer, nós estamos exigindo das empresas uma série de comportamentos fictícios, escrevendo normas de conduta absolutamente fictícias, e as que aparecem nos poderes públicos são fictícias também. Né? Eu peguei uma da AGU, lá, que é um grande exemplo de compliance. Ela dá lá um sistema de valores e de riscos que parece, enfim, né, que tem aqueles chavões todos de vamos agregar valor, vamos sair da zona de conforto. Mas a zona de conforto não tem, mas tem uns parecidos, ter resiliência e tal, quer dizer, uma série de normas fantasiosas que são normas que estão também na gestão do cárcere. Então, o que nós precisamos fazer é estabelecer um nível de responsabilidade grande para aqueles que efetivamente constrangem os familiares dos presos. Não acho, sinceramente, que um julgamento do STF apenas, né, para que se determine que não se faça isso, vai acabar com o constrangimento. Eu acho que precisa ir além, acho que precisa estabelecer uma forma de controle efetivo, de filmagem,
que hoje a tecnologia também permite, de toda esse sistema, né? Acho que não constrangeria nenhum agente penitenciário filmar como têm sido as atitudes dele, reduzir por escrito qualquer suspeita fundada e achar métodos alternativos ainda que mais caros ou mais baratos, né? Que garantam o funcionamento do presídio. Eu acho que um scanner e câmeras dentro do que é o custo dos presídios, inclusive de superfaturamento, que a gente sabe que tem muito, não é nada ofensivo nem nada que uma ação não possa exigir. Eu só dou um último exemplo, eu vou muito à Colômbia. Quem já foi lá já percebeu, por causa de 50 anos de verdadeira guerra civil com as Farc, eles desenvolveram uma técnica muito interessante, que é de cachorros farejadores, que não são pitbulls, são labradores e golden retrievers, quer dizer, são os docinhos de cachorro, adoro eles, né? E eles são treinados para farejar pólvora e droga. Então, você vai entrar num ambiente privado, num shopping center, né? O cachorro te cheira de longe. E, evidentemente, se o cachorro entrar numa situação de desespero, aí a pessoa vai chamar a polícia e tal, mas o cachorro faz aquilo com a maior tranquilidade. Ele fareja pólvora perfeitamente bem, ele fareja droga perfeitamente bem, e o máximo que pode acontecer é você dizer desculpa, né, porque é um agente privado, eu não quero entrar, eu não quero ser submetido a nenhum tipo de revista, mas isso num sistema público tem que ser feito de outra forma. Então, o resumo da minha fala, para não tomar mais o tempo, é que, claro, o estado de coisas tem uma forma jurídica, e a forma jurídica a doutora Ana Carolina nos colocou de modo muito evidente. Agora, a nossa desigualdade é tão clara e a violência da revista íntima é tão grande que eu acho que esses direitos alegados, né, como a intimidade, já superaram muito a esfera de proteção. A esfera de proteção e intimidade já foi muito superada. O que nós estamos tratando aqui é de dignidade de pessoa humana e, efetivamente, de crime sexual cometido pelo Estado. Agora, se os nossos governantes estão preocupados em resolver esse problema ou não, eu não sei, né? Eu acho que, como todos nós sabemos, presídio não dá voto, e vai haver 1000 alegações de que o orçamento é insuficiente para colocar a compra desses equipamentos em último lugar da fila. Mas eu acho que um voto do Supremo, diante das novas tecnologias, diante das alternativas que existem, principalmente diante do fato de que existe um sistema de segurança, como o dos aeroportos, absolutamente eficaz por normas internacionais, e que não há esse tipo de constrangimento, ou seja, que isso pode funcionar e pode funcionar muito bem, não tem por que no presídio ser diferente, a não ser que nós assumamos que nós queremos, sim, estabelecer uma pena para todos os familiares dos presos, que é a pena de constrangimento, de ter vergonha dele, como se isso funcionasse, de deixá-lo sozinho, e como, né, no velho argumento, como se o preso não fosse sair jamais de lá, e que ele não fosse voltar para a sociedade e para o acolhimento familiar algum dia, e voltar ao nosso convívio de uma forma ou de outra. Então, essa é a minha contribuição. Acredito que, quanto aos votos dos ministros, não existe dúvida quanto ao resultado, na minha opinião, e me confesso, tenho essa liberdade de cátedra para dizer, extremamente decepcionado com o Ministério Público, que faz um trabalho, né, ou se autodenomina um trabalho tão grande em modernização das suas técnicas de cooperações internacionais e tal, e não consegue trazer, ou de justiça negociada, né, que o Vinícius escreve a respeito,
e não consegue trazer uma alternativa plausível para um caso tão simples como seria evitar esse tipo de constrangimento. Acho que essas considerações são o que eu posso contribuir. E obrigado pela paciência de todos. Muito obrigado, doutor Vitor, por expor tão bem os aspectos constitucionais e sociais relacionados ao tema, bem como a categoricamente afirmar a existência de práticas alternativas ao que hoje se põe. Passo, então, a palavra à doutora Soraya Mendes, que é advogada, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora pela Universidade de Brasília e pós-doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Soraya. Bom dia a todas, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar participando desse debate, porque é um debate riquíssimo de um tema de extrema relevância. Eu fiz alguns apontamentos aqui também para justificá-lo, como só ia acontecer, com aqueles casos que chegam até uma corte superior, como é a nossa Corte Constitucional, mas que traz aqui, eu acho que uma discussão fundamental a respeito de um caráter de Estado e daquilo que eu também quero colocar aqui numa interface da dignidade da pessoa humana, por esse estupro institucionalizado em algo que vem sendo já construído como uma guerra em relação às mulheres. E isso é histórico e não é algo que demanda uma discussão a partir de governos, mas de uma feição de Estado mesmo. Além, claro, que é por onde eu pretendo começar, do diálogo entre o direito internacional dos direitos humanos e a nossa ordem jurídica. Eu quero agradecer imensamente esse convite feito por Vinícius, né, Tiago, que aqui estava, a mediação do nosso querido Pedro e muito especialmente, né, os meus dois colegas, a minha colega e meu colega aqui de debate, né, o professor Victor e a professora Ana Carolina. E por último, voltar o agradecimento à Ana Carolina, porque fez uma exposição aqui que nos trouxe a possibilidade de colocar a máquina em funcionamento. Ela abriu a caixa de ferramentas, colocou todas as peças que precisavam ser colocadas no lugar e o nosso trabalho aqui está muito facilitado em relação a isso. Então, te agradeço imensamente e vou fazer só duas pontuações. Uma com relação ao próprio agravo, ORE, né, 959-620, que é o que nós estamos discutindo aqui, que veio em repercussão geral, do ministro Luiz Edson Fachin, e também do RESP, né, de relatoria do ministro Schietti no STJ, que agora no final de 2019, e os dois para fazer só duas pontuações fundamentais. Nos dois casos, maconha, nos dois casos, 96 gramas, um caso, 96 gramas e no outro 45,2 gramas. É disso que a gente está falando. Porque isso tem uma repercussão, agora não aqui tecnicamente repercussão geral, e em outras discussões que nós temos na corte, notadamente o tema 506, que fala a respeito da descriminalização do porte. Então, a questão das drogas, ela é uma questão que está posta aqui como central. A política de drogas, ela é central a discutir em relação a tudo o que diz com o sistema carcerário da forma como funciona, nesta sua face contemporânea de grande aprisionamento, e também daquilo que diz, como muito bem o professor Victor colocou aqui, com o Estado como implementador das organizações criminosas. A organização criminosa não pode ter a melhor definição daquilo que é o seu significado fundamental, senão da colaboração do próprio Estado com o fornecimento da grande mão de obra que o sistema de encarceramento em massa fornece a partir dessa superlotação e desse abarrotamento dentro dessas máquinas de moer corpos e almas que são os presídios no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E o outro também era para trazer que ambos os casos, né, paradigmáticos, o que a gente discute aqui em repercussão geral, mas também o relatado lá pelo ministro Rogério Schietti, ambos vêm do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ambos vêm, e aí, assim, não só por uma questão aqui também de falar, né, em relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que muito já contribuiu e muito contribui ao longo da história com decisões que são decisões emblemáticas nos mais diversos campos
relativos a direitos humanos, mas também para fazer coro com o que disse o professor Victor, e eu quero fazer considerações nesse sentido, muito especialmente a partir do discurso de segurança pública. Eu acho que a gente precisa discutir segurança. E a Ana Carolina, no momento que fez aqui esse relato maravilhoso que nos trouxe, vocês viram que ela deu uma gaguejada quando ela disse: eles falam de segurança no caput. E aí não deu para entender bem. Eu acho que esse é um ponto fundamental, porque isso aqui é a base a partir da qual a gente emerge o Estado. Ela não gaguejou por falta de conhecimento, muito pelo contrário, muito bem e melhor preparada que todos nós aqui juntos. Ela gaguejou é porque realmente existe uma falha de locução aqui, ou talvez não uma falha de locução, talvez um discurso pré-deliberado. Eu acho que esse é o que tem de mais perigoso. Eu começaria dizendo primeiro, né, como tinha falado anteriormente, que a gente está aqui diante de um diálogo, normativamente, num diálogo entre o direito internacional dos direitos humanos e a nossa ordem jurídica, a partir da possibilidade, ou melhor, daquilo que se precisa fazer em termos do que seja o mais protetivo em relação à pessoa humana, pela vigência também daqueles que são os estándares internacionais interpretativos. E, nesse sentido, eu acho que chama muita atenção e nos chama para cá o caso que a Ana também chegou a trazer ali, que é o caso 10.506 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde se tem dignidade da pessoa humana e a referência principal, dignidade da pessoa humana, intimidade, privacidade e invasão ao aspecto íntimo, especial da mulher. Nós passamos, e aí, assim, o professor Victor também dizia, eu estou aqui há 10 anos ou 12 anos atrás, escrevi minha tese de doutorado nesse sentido. Eu acho que eu também estou aqui porque também, há 12 anos atrás, escrevi a minha tese de doutorado a respeito de todo um processo de criminalização histórico em relação às mulheres. Dentre os escritos que lá fazia, justamente citava a questão do encarceramento em massa nos dias atuais como um reflexo de tudo isso em razão do tráfico de drogas. Em relação às mulheres do tráfico de drogas, a gente tem muita clareza. Agora, aqui, a outra face, que é quem está do outro lado, são todas aquelas mães que se colocam nas filas para sofrerem conjuntamente as suas dores, de estar com os seus filhos dentro daquele sistema prisional e que são submetidas a essas práticas vexatórias. Então, aqui, eu acho que a gente está falando de uma política de Estado. O Stuart Mill falou isso lá no século XIX, né? Não, desculpe, lá no século XVIII. Há razões de Estado que acabam sempre colocando as mulheres em uma condição de subordinação. E eu estou fazendo uma citação justamente de um homem para dizer que não só o pensamento feminista construiu isso com maestria, mas que historicamente nós temos registros a respeito disso. E que faz parte aqui de todo um projeto de custódia, um projeto que é um projeto de Estado, que é um projeto onde esse estupro institucionalizado se configura no nosso meio, na nossa contemporaneidade, por este estupro, por esta feição de guerra às mulheres. O estupro ele é arma de guerra, aspas, ilegítima, ilegal, espúria, e todos os demais requisitos que nós pudermos colocar, mas isso é historicamente utilizado em relação às mulheres. E eu passo a utilizar esse termo guerra às mulheres, muito especialmente para falar hoje sobre feminicídio de Estado. A gente precisa falar a respeito das ações daqueles agentes e daquelas agentes que praticam e que cumprem estas ordens absolutamente ilegais, porque isso viola, em última instância, obviamente, o texto constitucional, como já foi dado aqui, mas que, por um outro lado, são agentes de uma política de invasão do corpo feminino, que sempre foi admitida. Que corpo feminino é esse? Nós temos aqui no Brasil 50.000 estupros registrados por ano. Boletins de ocorrência. Só 10%, entre 35% das vítimas registram ocorrência. A gente tem, então, 500.000 estupros por ano no Brasil. No Brasil, o corpo feminino é um corpo ainda colocado à disposição daquele que entende que está em uma condição de superioridade e também é colocado à disposição do Estado. O Estado tutela o corpo feminino, e aí um outro tema também em discussão do Supremo Tribunal Federal a respeito dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres.
Então, a gente não está falando de questões pontuais e várias vezes, né, em alguns estados nós temos realmente, a Ana Carolina fez a listagem ali de legislações que vêm daqui e acolá. A gente está falando de uma razão de Estado fundamental. Eu acho que aqui, sim, eu acho que o ponto é, e eu quero partir ali desse vácuo da segurança, para falar que esse discurso ele é um discurso que nos instiga a pensar sobre um modelo de Estado. Primeiro o seguinte, assentando que um Estado constitucional é um Estado onde há a proteção, inclusive contra o exercício abusivo do próprio poder estatal, nós temos aqui, de acordo com o que traz o Ministério Público, a contraposição de direitos fundamentais. De um lado, aquilo que eles colocam num macro, dignidade / intimidade / privacidade, e de um outro lado, segurança e ordem pública. Eu não tenho dúvida e concordo plenamente também com o que disse o professor Vitor, que eu acho que admitir a licitude dessa prova por razões de segurança seria o mesmo que admitir que que a segurança é um princípio orientador de uma política estatal. Eu duvido muito que o Supremo Tribunal Federal vai fazer isso e me alinho completamente ao que já foi dito. Por outro lado, isso também teria uma consequência em todo o sistema, porque na medida em que uma prova possa ser admitida como lícita num contexto como esse, nós passamos a ter o processo penal orientado por estas razões de ordem pública e segurança. Nós já temos ordem pública como um problema, um vazio no campo do processo penal, que é justamente lá como fundamento da prisão preventiva, e aí ele passa a ser um princípio orientador. E se for um princípio orientador, eu quero lembrar aqui o bom e velho Goldschmidt para dizer que o processo penal ele é um termômetro daqueles que são os elementos autoritários e corporativos vindos da própria Constituição. O Supremo Tribunal Federal não vai, no dizer a Constituição, dizer que está chancelando uma prática que é autoritária. A questão é, dentro dessa suposta, e agora eu coloco aqui, suposta contraposição, qual seria a saída? E aí, o próprio ministro Rogério Schietti, ele traz lá a ponderação. E traz a ponderação como algo que se espera também do Supremo. Então, a resposta é o quando e como. Eu tenho muito... Não me agrada essa dinâmica que acabou sendo adotada, mas eu também não acho que isso é uma responsabilidade da Corte, de que a gente busque na Corte protocolos de funcionamento em relação a direitos fundamentais que são desrespeitados. Então, isso acontece lá na demarcação de terras indígenas, isso acontece com relação, há muito tempo atrás, com relação a direito à saúde e fornecimento de medicamentos, era em função do HIV, enfim, a Corte não é para isso. A Corte é para essas grandes questões, enfim, estou de um lado e de outro, com direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana. Mas acho que o quando e o como vão ser as perguntas colocadas para a Corte dentro desse contexto todo. E aí, sim, a proibição. Até porque o caso mesmo trazido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ele não veda a revista íntima. Ele diz que a revista íntima ela é uma última opção e dizendo não poderia haver desnudamento, não poderia haver os agachamentos, a utilização de animais. Eu também vou muito à Colômbia, professor, e também já passei por várias situações, é algo que, né, que nos chama muita atenção, né, porque o contexto de guerra assim colocou. Então, mas não poderia também a utilização de animais, enfim, tem toda uma série de cláusulas ali postas. Então, eu acho que a saída, né, e aqui está dentro daquilo que não é possível ter comprovação empírica, é tão somente uma bola de cristal, mas acho que a alternativa aqui é meio que anunciada lá pelo ministro Schietti numa tentativa de ponderação. E aí eu quero aproveitar esses últimos minutos para discutir ordem pública e segurança pública. Primeiro, fazendo assim, algumas referências. Ordem pública. Onde é que aparecem os primeiros registros relativos à ordem pública? Nos escritos medievais. Acho que isso tem um caráter discursivo muito grande. E ela vai se consolidar enquanto conceito e como instituto lá a partir do século XVIII. No nosso sistema constitucional, ordem pública é instituída não à toa na Constituição de 1937.
Ou seja, a gente não estava falando de um momento de respiro democrático, até porque esse é um outro ponto importante de falar da nossa história, né? A nossa história, ela é uma história de autoritarismo estatal, porque ela é uma sociedade autoritária, concordo plenamente com a professora Marilena Chauí nesse aspecto, então, e em vários outros, com várias outros incrementos, muito especialmente do racismo estrutural, e o patriarcado como elementos fundamentais, mas ela é, enquanto história estatal, uma história de autoritarismos com alguns respiros democráticos, ou seja, ordem pública surgiu num momento de autoritarismo declarado pela Constituição de 1937. E ela vem onde? Ela vem numa delimitação também muito interessante, porque vem no capítulo de direitos e de garantias individuais como um limitador da liberdade de exercício de culto. Quando é que a gente fala de ordem pública, passa a falar de ordem pública no nosso ordenamento jurídico? É quando fala de limitação de culto. Que culto? Se, na verdade, a gente tinha, pelo menos até aquele momento, de qualquer sorte continua tendo, uma matriz cristã como aquilo que vai ser o parâmetro fundamental. A gente está falando daqueles negros que pouquíssimos anos atrás, com 40, 50 anos atrás, saíram de dentro das senzalas, jogados à margem de tudo, e que tinham seus próprios cultos. Portanto, ali, a ordem pública era dizer que aqueles cultos não eram cultos admissíveis. E isso a gente tem reflexos até hoje. Tem reflexos até hoje, da forma como se tratam as religiões de matriz africana. Outro tema, também na mesa do Supremo Tribunal Federal. Depois, em 1941, não é à toa, ordem pública vem para dentro do nosso Código de Processo Penal, inspirado no Código de Rocco. Depois, em 1946, continua na Constituição, aí sim uma Constituição dentro de desses espaços de respiro democrático, mas ainda assim com relação à liberdade de crença e à liberdade de consciência. A emenda de 1967 repete o mesmo, e aí nós chegamos em 1988. E lá na nossa Constituição, a ordem pública é citada 5 vezes. A primeira delas, quando fala de intervenção federal. A segunda, falando de estado de sítio. A terceira, no caput do artigo 144, que fala da organização das polícias. E depois, na sequência, ele vai falar da organização das polícias, do policiamento ostensivo, no parágrafo 5º, e da segurança viária, no parágrafo 10º. Gente, ordem pública é uma face da moeda que tem, por um outro lado, bons costumes. Eu quero dizer o seguinte, o Ministério Público do Rio Grande do Sul trouxe ordem pública como um direito fundamental que pretende contrapor-se à dignidade da pessoa humana. Ordem pública não tem status constitucional de direito fundamental. Ela não tem essa referência. Ainda que nós digamos que, mas a segurança pública tem como finalidade, olha só que ginástica de raciocínio que eu tenho que fazer para chegar ali. Ele não tem esse status constitucional. Então, é inadmissível como fundamento lá no processo penal, que é infraconstitucional, e ela não tem possibilidade de contrapor-se à dignidade da pessoa humana. O argumento é totalmente vazio. Aí, de um outro lado, vocês poderiam me dizer, mas Soraya, restou segurança. Ficou ali aquele vácuo da segurança, mas segurança está lá, é um direito social, artigo 5º, é direito de todos. E aí eu também quero discutir segurança, porque eu acho que a gente tem que falar a respeito do conteúdo do que significa segurança no texto constitucional. Primeiro, que segurança está posto como um direito social, como uma garantia positiva. Ou seja, ela é uma expressão de direitos de proteção. E que direitos de proteção são esses? O direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao desenvolvimento da personalidade e das suas capacidades, e das suas próprias capacidades. E aí, veja bem, que a gente aqui joga de novo lá para o tema do tema 506, que é a questão, e jogo aqui agora o tema específico para o voto do ministro relator Gilmar Mendes, que falou exatamente disso, da descriminalização do porte de drogas a partir do desenvolvimento do direito ao desenvolvimento da personalidade. Ora, bolas! A pessoa está presa, então ela não tem direito ao desenvolvimento da sua personalidade? Calma lá, já chego aí, eu não estou dizendo que tem que ter droga dentro do presídio. Agora, eu quero dizer o seguinte, é que se não vai ser
entregue, vendida, porque se for descriminalizada, é assim que vai ser colocado, algum sistema vai ser criado, de novo dentro daquela lógica de protocolos que o Supremo acaba sendo obrigado a fixar, de alguma forma isso vai ter que ser tratado também pelas administrações penitenciárias. E se isso é um ponto fundamental, opa, agora a gente não está diante aqui de algo que pode ser entregue ao preso. Então, assim como não tem bebida alcoólica, também não pode ter maconha, que é a maior parte da droga que acaba entrando. Bom, e por que não pode? Porque isso perturba a segurança do presídio. Ah, bom. Então a gente está falando de segurança do presídio, não está falando de segurança do que está lá no caput do artigo 5º, não. Segurança do presídio não é isso. Então, a segurança que o Ministério Público enche a boca para trazer como um fundamento desse recurso extraordinário, ela é, em última instância, se admitida, uma pequena fração de uma garantia positiva prevista no nosso texto constitucional, pequenicíssima fração, que diz respeito à criminalização de condutas. Não tem segurança aqui para se contrapor à dignidade. Segurança é dever do Estado, nós temos direito à segurança. Agora, ela é uma política integral de segurança, ela é uma política integral de direitos. Ela não é isso. O Ministério Público, falando dessa segurança, ele está falando de segurança nos presídios. E aí, eu até assim, me arvorei a colocar aqui um tipo de um conceito, dizendo o seguinte, isso aqui é um conjunto de normas. Segurança no presídio é um conjunto de normas infraconstitucionais que sequer status federal tem, porque não é de competência federal, isso é de competência das legislações estaduais. Não é à toa que São Paulo, Paraíba, como muito bem citou a professora Ana Carolina, tem leis já proibindo a revista íntima. Isso é problema de admitir. Isso é, para admitir algo mais, isso é um problema de legislação estadual. Para admitir algo mais, porque isso é uma questão de administração penitenciária. Porque, no final das contas, existem várias questões internas que vão determinar o que entra e o que não entra no presídio. O cigarro entra no presídio. Ah, mas é que aí, se o preso fuma, ele imagina, ele vai ficar sem fumar, ele vai ter uma série de reações em relação à abstinência ou não. Opa, em relação à maconha também vai ser a mesma coisa. Em relação ao álcool também é a mesma coisa. E por que isso é proibido? Porque se tem uma perspectiva também moral, entendida, de que aquilo ali vai criar, primeiro, uma perspectiva moral, ponto, que é algo que a gente precisa afastar. E aí, quando se tem essa referência toda também a pena que ultrapassa a pessoa do condenado, né, a pessoa condenada, melhor dizendo, e a gente fala a respeito da ressocialização, eu geralmente eu não uso esse sistema, eu não uso nem ressocialização, reintegração, nada disso. Porque eu não acho que o Estado tem a missão de qualquer coisa em relação a qualquer pessoa. Agora, o Estado tem o dever de implementar ações que não a animalizem. É isso que ele tem que fazer. Então, receber a visita é um direito que tem por conta da sua própria Constituição enquanto ser humano. Se ele vai sair de lá melhorzinho, não vai... Isso não é problema do Estado, isso não é problema da ordem jurídica, isso é um problema moral. Isso é um problema moral. Alguém pode ficar 30 anos preso e sair lá com o mesmo nível, eu não gosto desse termo, mas eu também vou utilizá-lo porque o professor Luiz Ferraioli utiliza, com o mesmo nível de perversidade, ou seja, o indivíduo tem o direito, ele tem o direito a ser quem é. Se ele saiu de lá tão ou mais, aliás, com mais não, ele saiu de lá com tanto... Com a mesma disposição, vamos tratar de algum crime que não tenha todos os reflexos sociais que tem, e o pratique de novo, o Estado que o processe, dentro de um devido processo legal, e ele será preso novamente. É assim que funciona um sistema, que a gente quer que seja um sistema democrático. Então, nesse sentido, eu finalizo aqui dizendo para vocês que ainda que fosse segurança, a segurança que ali está trazida pelo Ministério Público é um argumento de defesa social. E nenhum argumento de defesa social pode ser superior a direitos e garantias individuais. Nesse sentido, eu entendo, eu concordo plenamente com o que disseram a professora e o professor anteriormente. Eu não acho que exista uma outra alternativa, embora acho que o Supremo vai ser perguntado ou vai se colocar na condição de responder o quando e como, mas se estivesse eu votando, diria o seguinte: não existe contraposição de direitos fundamentais aqui a serem ponderados. Porque de um lado existe dignidade da pessoa humana e de outro lado o vazio trazido por ordem pública ou por segurança interna de presídio. Isso não é tema para a Corte Constitucional.
Seria isso. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, doutora Soraya, pela brilhante exposição. Com certeza, todos nós que assistimos sentimos o impacto dessa exposição. Eu gostaria apenas de questionar antes aos painelistas, antes de passar para as perguntas, se alguém gostaria de se manifestar sobre alguma fala que foi proferida, complementar, trazer alguma discussão a respeito. Eu gostaria de fazer alguns comentários, se for possível. Por favor, Não sei se doutora Ana. você também. Tá. Uma coisa interessante que a professora Soraya falou, que é a respeito do tema, não só do tema 516, né, vou abordar também, que ela fala do processo do STJ e do processo no STF, que ambos trazem a discussão a respeito do porte de maconha, né, de cannabis sativa. E isso é interessante porque na discussão do tema 516, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que ele defendeu em seu voto a descriminalização do porte para uso de drogas, ele, apesar do caso em si também debater a posse de, acho que era um cigarro de maconha de 1 grama dentro de um presídio, se eu não me engano, ele amplia, né, o seu entendimento para tratar da descriminalização do uso de drogas e para todas as drogas, né? E aí até que respondendo ao Fábio Correia, né, numas perguntas, não respondendo, mas fazendo comentário, porque você ainda vai entrar nas perguntas, não quero me antecipar também, mas é porque embora hoje, né, ela seja considerada ilegal, existe um debate sobre o porquê, né, ela é considerada ilegal, por que o cigarro é legal e por que a bebida é legal, por que a maconha é legal, ou por que, enfim, as outras drogas, e o fato de como isso deveria ser tratado pelo ordenamento jurídico, e aí o ministro Gilmar Mendes, ele defende que isso deveria ser tratado como problema de saúde pública e não como problema de segurança. As pessoas envolvidas com o uso, né, de drogas, de entorpecentes, teriam uma questão relacionada à sua própria saúde e isso deveria ser tratado de forma adequada pela saúde pública, relacionada ao vício, às consequências que isso traz para essas pessoas, e não como uma questão de criminalidade, e aí, obviamente, que a criminalidade continuaria abarcando o tráfico, mas não o uso, né, o usuário como vítima, né, de um sistema de construção de vícios e tal. E aí é interessante que no debate do julgamento do tema, alguns ministros, embora o ministro tenha ampliado o tratamento como saúde pública para o uso de todas as drogas, alguns ministros restringiram esse entendimento à maconha especificamente, por não se sentirem seguros de abarcar a questão como saúde pública para drogas como crack, cocaína, enfim, drogas, né, que geram, né, enfim, a degradação completa, né, das pessoas, como a gente vê, né, na Cracolândia, em São Paulo, enfim. E aí, acho que até por isso os ministros eles acabam pegando esses casos em que se relacionam com maconha, quando a gente trata da questão dos presídios, porque é um debate em que pelo menos há algum consenso já, né? Assim, embora o julgamento ele não tenha terminado ainda, existe um consenso, pelo menos entre os ministros, que já votaram relacionado à descriminalização do porte para uso de maconha. Então, eu acho que até para evitar uma discussão sobre essa amplitude, mas trazendo mais a questão principiológica, né, da discussão sobre essa revista íntima nos presídios relacionados a porte de drogas, eu acho que esses processos acabam sendo mais simplificados quando tratam dessa droga específica. E uma coisa que o professor Vitor falou, que ele entende como já decidido a questão pelo Supremo e tudo, e aí eu me recordei da questão da revista íntima de trabalhadoras, né, por empresas, você falou também, né, de compliance de empresas, que não foi terminado o julgamento e o ministro, embora assim, o ministro Alexandre ele discordou, né, do relator à época para poder dizer que ele entendia que os estados, aí isso que eu ia falar agora, a discussão no Supremo ficou meio restrita à competência, né, legislativa dos estados e da União para legislar sobre o direito do trabalho, se podia ou não estabelecer essa revista íntima e tal, não sei o quê, se era a União, se eram os estados, e aí não se entrou muito na questão do mérito. Mas a gente sabe também que o Supremo muitas vezes evita, né, entrar em algumas discussões mais acirradas, né, e tenta resolver as questões de uma forma de direito constitucional formal, né, de questão de competência, e aí o ministro Alexandre de Moraes, que já foi membro do Ministério Público de São Paulo, que foi ministro da Justiça, à época ele defendeu a possibilidade dos estados e a constitucionalidade da norma para estabelecer a revista íntima de empregados.
Então, eu acredito que pelo menos, eu não sei, né, o voto dele, claro, eu nem trabalho para ele, não conversei com ele sobre isso, mas eu acredito que haja sim uma possibilidade de alguma divergência nesse aspecto, considerando os votos, né, a personalidade e a linha argumentativa desse ministro, especificamente. E só mais uma observação relacionada aos aparelhos de scanners. Há um debate também que questiona a saúde mesmo das pessoas que manipulam esses equipamentos dentro dos presídios, né? E aí o Sindicato de Radiologistas, né, já emitiu nota dizendo que há um nível de radiação que é emitido, que deveria ser um profissional de saúde a administrar esses aparelhos. Então, tem também não só o custo... óbvio que eu acho que isso não justifica a não utilização, né, ou a política pública construída para que esses equipamentos sejam instalados, e como você falou, a questão do investimento numa geração futura, mas de fato há outros desafios, né, de política pública relacionada à própria proteção, né, dos servidores públicos e das pessoas submetidas a esse tipo de revista. E eu estava rindo da sua colocação, professor Vitor, porque eu sempre sou pega nos aeroportos para investigação. Eu não sei se é pelo sobrenome, se é o meu marido que tem cara de árabe. Eu sempre. Então, assim, eu tenho que chegar antes nos aeroportos, eles revistam sempre as minhas bagagens. Eu já passei por esse scanner corporal várias vezes. E assim, é isso que o senhor falou, né? Você não se, assim, é um pouco tenso, né? Você fica, nossa, por que estão me chamando para isso e tal? Mas enfim, vai, né? Porque, enfim, você não tem nada, né, para esconder, mas de fato não existe uma invasão, assim, ninguém nunca me colocou nada também, né? Assim, nunca passei por um constrangimento desse que seria para mim talvez muito traumático, né? Muito humilhante se acontecesse. E embora eu sempre seja investigada nesses aspectos de aeroporto também, nunca me aconteceu nada que eu considerasse abusivo ou traumático. Então, de fato, é possível, né, que isso seja feito de uma forma mais respeitosa às pessoas. Acho que era isso que eu gostaria de falar. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então, vou passar as perguntas e provocações. É evidente que nós estamos debatendo direitos fundamentais, segurança pública, e nós estamos também debatendo gênero, raça e até mesmo a própria ideia da ilusão do proibicionismo, como falava a professora Beatriz Vargas. O que eu gostaria de ponderar diante dessas manifestações diz respeito ao seguinte ponto. Como é possível pensar segurança pública e de que forma temas como gênero e raça devem sempre permear essa discussão e como pensar práticas de política pública levando em consideração essas nuances. Especialmente quando se trata de presídio, porque até pelas manifestações do chat, como se eventualmente se entendesse pela impossibilidade da revista íntima que o presídio iria se tornar um espaço de libertinagem, de que não teria qualquer fiscalização, que o perigo iria aumentar, que a segurança não iria existir. Então, como pensar a segurança pública de modo a assentar que é possível, sim, pensar políticas de segurança também pensando no indivíduo, nos direitos fundamentais e também com relação ao recorte de raça, gênero e classe social que esses indivíduos ocupam na sociedade. E a partir disso, a doutora Ana Carolina até bem pontuou no começo, e a doutora Soraya e o doutor Vitor também mencionou na sua exposição, o Supremo pode ser provocado a respeito de estabelecer balizas a essa questão da revista íntima. E uma das balizas que foi exposta diz respeito à ideia da fundada suspeita. Nós sabemos, como nós acabamos de mencionar, que as pessoas que são submetidas à revista íntima, elas vêm de uma classe social, elas têm uma raça, ela tem um gênero em que a própria pessoa já é um motivo da fundada suspeita. Então, seria possível nós pensarmos fundada suspeita, seria possível nós concedermos elementos objetivos ao que efetivamente é uma fundada suspeita apta a legitimar a revista íntima a determinado indivíduo? Isso é uma pontuação que eu queria colocar. Eu iria sugerir para manter a ordem das falas, pode ser? Eu me dirijo a todos, então, se puder ser a doutora Ana Carolina, depois o doutor Vitor, depois a doutora Soraya e passamos para a próxima parte, pode ser?
Eu até preferia que a professora Soraya falasse a questão do recorte de raça e tal, porque eu acho que ela tem mais elementos de estudo para tratar desse tema. Sem problema. A doutora Soraya Se pode ela então. puder. Então eu passo a palavra à doutora Soraya. Eu vou fazer uma consideração aqui de ordem geral, né? Primeiro, assim, porque a compreensão de como funciona o Estado brasileiro, historicamente, desde que começou a ser habitado a partir de um processo de expoliação dos territórios dos povos que legitimamente possuíam essas terras, ele é um processo que se estrutura a partir de 3 elementos fundamentais. Um primeiro elemento, qualquer estudante de ensino médio, talvez do ensino fundamental, sabe que a terra no Brasil foi dividida. E foi dividida em um número muito pequeno que a gente acabou aprendendo lá na história de capitanias hereditárias. Isso é algo absolutamente raso em história. Eu não sou historiadora, embora seja apaixonada e acho que não tenho condições de construir conhecimento nem criminológico e nem processual penal, senão a partir das referências históricas. Mas, por outro lado, isso é o que todo mundo sabe. E isso dá o entender de que a propriedade é um ponto fundamental, a apropriação da propriedade. Depois, a partir de 1532, homens e mulheres vindos de África foram trazidos para que seus corpos fossem levados à exaustão nos trabalhos e como se coisas fossem. E aí a gente tem o elemento de raça. E estes mesmos que vieram da além-mar para habitar este país, sendo escravizadores e proprietários, trouxeram as relações que são estabelecidas em relação às suas mulheres, que eu vou escrever, né, lá no Criminologia Feminista, a partir desse sistema de custódia também medieval desde o século XIII. E isso a gente chama de patriarcado. Quando a gente olha propriedade, exploração da mão de obra negra escravizada, e de um outro lado, o patriarcado, a gente tem gênero, raça e classe marcando a história desse país. Não tem como pensar. E aí eu acho que eu começo também já lá com a resposta também do que o Pedro colocava, dizendo que não existe possibilidade de nós olharmos, seja a segurança pública e todo o processo, que eu acho que é o maior e anterior da política criminal brasileira, senão a partir dessas lentes. Então, quando a gente olha tanto aquela mulher que está lá na fila para entrar, que é preta, que é pobre, que está entrando na fila para ver o seu filho, seu companheiro, namorado, enfim, dentro do sistema prisional e que tem o seu corpo submetido a esse procedimento, que é um procedimento, sim, muito bem posto, vexatório. Essa revista não é íntima, ela é uma revista vexatória. Essa é a mesma mulher também que, por um outro lado, a mulher criminalizada, levada também hoje aos montes para dentro do sistema prisional, dentro das suas características fundamentais. Preta, pobre, semi-alfabetizada, mãe de mais de 2 filhos e que está condenada pelo tráfico de drogas. Essa é a cara do sistema prisional nos seus 2 aspectos, dessa mulher que está do lado de fora querendo visitar e dessa mulher que está do lado de dentro encarcerada. Ou seja, a gente tem um problema de política criminal fundamental aqui, baseado no gênero, na raça e na classe. Então, é anterior. A nossa discussão, ela é uma discussão anterior. E isso tem reflexos mil, porque se diz muito, eu agora tenho discutido muito, enfim, agora eu vou aproveitar aqui um outro ponto, discutindo muito acordo de não persecução penal e tudo mais. Aí vem aquela, o acordo de não persecução penal vem porque a nossa justiça está abarrotada e ela não é célere e tudo mais. A justiça está abarrotada e ela não é célere porque o direito penal é utilizado aqui no seu nível máximo. Porque dentro dos marcos de um direito penal mínimo, o que nós poderíamos ter é um sistema menos revitimizador para que uma vítima de estupro, por exemplo, buscasse o sistema de justiça criminal, para que as vítimas que precisam ter respostas sim, e que são respostas que não podem se alugar num tempo, e eu não sou defensora de nenhum processo penal fast food, mas um processo penal justo também não é um processo que se alonga indefinidamente, porque aí ele passa a ser injusto também para a vítima, mas é porque os juízes e as juízas estão abarrotados de quê? De gente que está com 45,2 gramas de droga, de gente que foi criminalizado por conta de furto de 2 shampoos, e isso chega ao Supremo Tribunal Federal. E aí não é o caso de limitar para que não chegue ao Supremo Tribunal Federal, é o caso de discutir o seguinte, isso aqui tem que ser crime ou não tem. Então essa questão é uma questão político-criminal. A política criminal aqui, ela determina, ela é pautada nesses elementos, que são os elementos constitutivos da nossa
do nosso Estado e da nossa sociedade. Não é à toa que nós somos absolutamente refratários, e aí tem uma pesquisa fantástica que o Fórum Nacional de Segurança Pública realizou já em 2018, utilizando os mesmos termos assimilados, né, categorias assimiladas da pesquisa que Adorno realizou na década de 50 nos Estados Unidos para detectar o nível de fascismo da sociedade estadunidense, e as respostas aqui apresentadas em 2018 foi um nível de adesão baixíssimo a uma agenda de direitos humanos pela sociedade brasileira. Ou seja, a sociedade brasileira é uma sociedade autoritária. Então, a gente tem isso gravado no nosso DNA, mas o que a gente faz aqui também nessas discussões é tentar dizer o seguinte: a pauta de direitos humanos ela é uma pauta civilizatória. E aí, assim, eu me sinto extremamente desconfortável, eu tenho que falar em ordem pública porque eu estou falando do medievo. Mas é falando do medievo que o Supremo também entendeu que existe um estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque é isso que a gente vive no medievo. Então, quando a gente fala lá da segurança pública, como pensar a partir dessas perspectivas, é compreender que a gente tem um processo de construção. Eu não estou dizendo que, de agora a gente rapidamente a gente vai conseguir resolver, mas eu acho que a gente tem um longo caminho a seguir, mas que esse caminho ele só vai ser um caminho profícuo se nós reconhecermos esses 3 elementos como fundamentais. E aí e é isso que vai explicar a bota no pescoço daquela mulher negra lá em São Paulo. Então, o eu não posso respirar, eu não consigo respirar, não é uma metáfora. Ele também não é o exemplo fático, isolado do pescoço do Floyd ou daquela mulher de São Paulo. Ele é eu não posso respirar porque a política de segurança pública, a política criminal e, num último e outro estágio de segurança pública nesse país, ela é feita a partir disso. Então, eu diria que a gente precisa continuar debatendo. Eu não tenho resposta, né? Eu estou aqui falando e dizendo, olha, tal como a Ana Carolina muito bem fez lá no começo, né? Trazendo todos os elementos para a gente poder discutir, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente tem uma coleção aqui de conceitos, de categorias, e eu digo hoje, para mim, tranquilamente, de convicções que são convicções teóricas e convicções de ordem da mentalidade que são fundamentais para a gente conseguir, no mínimo, encontrar o que vai ser dito. Agora, trazendo para o nosso encontro aqui pela corte, talvez com esse indicativo. Talvez que a corte venha e diga, nós estamos cientes disso. A corte já fez isso outras vezes. A política, quando decidiu a respeito da política de cotas, ela disse isso. Existe uma dívida histórica. Então, quando ela decidiu a respeito da Lei Maria da Penha, ela disse a situação das mulheres é uma situação de subordinação. Então, mais do que declarar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, ou ter dado interpretação conforme a determinados dispositivos, ou ter entendido como constitucional a política de cotas, a Corte mostrou que a nossa Constituição ela precisa ser lida a partir desses referenciais. Eu acho que isso é importante. Talvez os nossos governantes, em todos os níveis, do nível federal ao nível estadual, e municipal devessem se empoderar muito mais desse discurso para entender que quando toma determinadas decisões, essas decisões, e também o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional porque legisla, porque a interpretação constitucional e os direitos fundamentais são limitadores também daquilo que se faz no Congresso, embora eles achem que não. Mas, enfim, que tenham isso como o ponto de partida fundamental. Eu acho que a partir daí a gente consegue algumas coisas. E aí caminhar. Eu acho que o meu filho não vai chegar a ver a sociedade que eu queria, não vou ter tempo para isso. Talvez os filhos dele, talvez os netos, enfim, e assim vai indo. Mas a gente deixa alguma coisa dali para diante. Muito obrigado, doutora Soraya, pelas explanações. Doutora Ana, passo a palavra a você. Obrigada, que é uma aula, né? A professora Soraya falando. Acho que ela gostaria realmente de ouvi-la a respeito. Uma coisa que, pegando aqui o gancho final da fala dela, que ela disse que a Constituição deve ser lida, né, a partir desses referenciais, e eu gostaria de lembrar também que o referencial da própria dignidade da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil, conforme, né, o artigo 1º da Constituição. Ou seja, é muito estranho o Ministério Público falar que existe uma sobreposição dos direitos à dignidade humana em relacionado à ordem pública ou à segurança, se a própria dignidade humana ela deve fundamentar, né, todos os atos, segurança pública, ordem pública, enfim, todos os princípios que vêm daí, né?
que são extraídos, né, dela própria, os princípios constitucionais. E é interessante, um dos argumentos que me chamou a atenção, né, nas peças do Ministério Público, é que eles dizem assim, que a dignidade ela é relacionada à honra e à honestidade da pessoa, e que uma vez que essa mulher ela teria se sujeitado, teria aceitado colocar drogas no seu corpo para entrar no presídio cometendo um ato ilícito, então ela não seria mais digna de um tratamento respeitoso por parte do Estado. E aí a gente tem aqui, né, o próprio conceito de dignidade da pessoa humana. Será que a pessoa ela pode perder a dignidade dela? Existe isso? Né? O Estado teria como retirar a dignidade dela por qualquer ato que ela venha a cometer ou a tratar, né? Não seria justamente o contrário, né? O Estado não deveria ser o maior garantidor da dignidade, ainda que essa pessoa esteja contrária, né, ao Estado, como o professor Vitor falou, né? Muitas vezes as pessoas entram numa verdadeira guerra ou não se identificam com essa proteção ao Estado, veem o Estado como inimigo. Então, ainda que ela esteja nesse posicionamento, não é o Estado que deveria tratá-lo com dignidade, e muitas vezes oferecer a ela aquilo que ela não pode receber de acordo com as circunstâncias da comunidade, né, ou da vida familiar. E aí isso acaba gerando um reflexo nos visitantes, né, dos presídios, que representam também uma característica dos próprios condenados, que é justamente a grande parte dos encarcerados no Brasil é negra, é pobre, né, como o professor Vitor também comentou, que hoje em dia há pouco tempo, né, a gente teve o mensalão como um grande divisor de águas aí, a gente começou a ter o encarceramento também, né, do colarinho branco, então de políticos, pessoas conhecidas, né, pessoas de uma elite, não só política e econômica, né, social também, respondendo aí por seus crimes e sendo encarcerados. Mas eu também gostaria de saber, né, como é que acontece com os visitantes deles. Será que as mulheres, né, dessas pessoas, quando vão visitá-los, têm que se submeter a esse tipo de constrangimento? Assim, realmente eu tenho uma dúvida mesmo, assim, né? Eu acho que, de certa forma, fundada justamente nessa questão histórica e estrutural, né, do racismo estrutural, né, do machismo estrutural que a professora Soraya comentou. Então, de fato, a sua pergunta mais relacionada a essa de como a raça, né, e o gênero permeia, né, essa discussão, o gênero, mais as mulheres acabam sendo afetadas justamente pelo próprio patriarcado e machismo estrutural, porque os presídios femininos eles estão abarrotados de mulheres, como a professora Soraya falou, condenadas por tráfico. Essas mulheres são abandonadas por suas famílias, né? A gente sabe que os seus maridos eles não as visitam, as famílias não as visitam. A comparação de visitação e de abandono ela é gritante relacionada aos homens, né? As mães, né, dos homens eles os visitam, as esposas, as companheiras. Existe um julgamento muito maior sobre a mulher que se envolve com a criminalidade do que uma não aceitação do que com o homem, né? E aí também por isso as mulheres acabam sendo as maiores visitantes, né, desses homens nas cadeias e por isso também mais submetidas a esse tipo de postura, enfim, de comportamento ou de atitude vexatória, né, do Estado ali descumprindo ou rompendo o seu dever, né, de preservação da sua dignidade para uma busca, né, de uma ordem pública ou de uma segurança pública que já se mostrou ineficiente. Então, talvez nem valesse a pena, né, tanta agressão, tanta violência porque eles conseguem realmente extrair de criminalidade dessa atitude. Acho que é isso que eu tinha para contribuir. Devolvo a palavra. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Passo a palavra para o doutor Vitor, se quiser fazer alguma consideração. Eu vou fazer uma consideração rápida, tentar falar o mais rápido possível, porque são muitas questões, mas basicamente o que as professoras disseram, eu acho que eu concordo em tudo. A única questão é que se só complementando, né, se o STF impuser algum tipo de limitação, com qualquer linguagem que seja, fundada suspeita, fundados elementos e tal, ele não vai estar mudando em nada. Vai ser né, porque a gente sabe como funciona. Então, a velha questão da evasão do domicílio. Várias filmagens aí deram agora, né,
cara aqui em Alphaville, aqui em São Paulo, dizendo para o policial, vai invadir casa lá em Paraisópolis, aqui você não invade, não, e é verdade, né? Ele não entra. Porque tem que ser absoluto esse direito, não é para invadir sem mandato judicial. Dos primeiros casos em que eu advoguei, um grupo do Ministério Público, que se dizia todo protetor, não sei o que e tal, dizia que uma senhora tinha franqueado a entrada deles, do grupo do Ministério Público. E aí a senhora depunha e dizia, olha, eu fui torturada na frente do promotor de justiça. E eu disse isso para o TJ na época, eles fingiram que não escutaram. Enfim, né? Quer dizer, era uma senhora negra que estava sendo aí permitindo a entrada na casa dela, porque ela franqueou a entrada das pessoas. Quer dizer, não tem que ter, se não tiver ordem judicial que se possa contrastar, não tem que ter nenhum tipo de exceção. Tá? Qual seria a exceção? Veja, diria minha avó que a necessidade põe a lebre a caminho. Nós estamos aí vendo a questão do Covid-19. Você nunca faria um lojista, por exemplo, diminuir a lotação da loja dele. Agora que ele fecha ou ele estabelece assim, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, ele consegue manter o banheiro limpo, manter estabelecimento de limpeza, adaptar a loja dele a uma realidade que, se não tiver, ele não pode abrir. Né? Estou dizendo isso por causa dos presídios, é muito simples. Ele diz, olha, não vai ter revista íntima, e para mudar isso, precisa comprar um scanner. E vai ter que comprar. Agora, com todo respeito, eu me coloco na situação do sindicato, por exemplo, dos policiais e dos agentes penitenciários. Será que eles não são os primeiros interessados a que não exista essa revista? Será que alguém gosta de fazer um trabalho tão degradante? Quer dizer, eles não deviam ser os primeiros amigos curi aí a entrar e dizer, vamos parar com isso? Ah, não, porque senão entra... Sim, mas então eu vou exigir que o Estado me compre um grande equipamento de segurança, que é um scanner corporal, para que funcione como nos aeroportos. Então, me espanta, como também espanta que o Ministério Público faça esse tipo de colocação, que ela divide o nosso Estado quase de forma explícita em cidadãos de primeiro grau e cidadãos de segundo grau, como disse a Ana Carolina, pessoas que não merecem ter dignidade. Eu vou colocar só um exemplo para terminar. A professora Soraya falou das aulas de História. Eu tive, vocês não tiveram, aula de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e Educação Moral e Cívica, que era EMC, a professora Soraya disse que tem. Eu tive um pouco de dúvida, professora, mas tudo bem. E a gente estudava, eu vou dar esse exemplo final, a gente estudava os Correios. Vocês não estudaram os Correios. Época que não tinha internet. Tá? Então, o que eles diziam? Que os Correios, eles precisavam ser estatais, precisavam ser uma empresa governada pelo Estado, porque nenhuma empresa privada aceitaria, por exemplo, levar uma carta de São Paulo para o Rio Grande do Norte por 50 centavos, certo? Porque economicamente era inviável. Então, era o Correio que fazia com que o índio na Amazônia tivesse direito à comunicação. E isso, na minha cabeça, ficou romântico e vigente. Falo, realmente, o serviço de informação é um direito do cidadão que nenhuma empresa privada vai querer fazer, mas o Correio tem que dar um jeito de fazer. Agora, hoje, você entra no site dos Correios, você vai buscar, estou com ele aberto aqui do meu lado, e você vai ver algo que se chama área com entrega diferenciada por distrito. Significa área onde o Correio não vai. E é engraçado que tem a foto de um carteiro assim, com os braços cruzados, dizendo, eu não subo ali. Né? E aí você vê os bairros aqui para São Paulo. Capão Redondo, Guaianazes, Cidade Ademar, Campo Limpo, Jardim Helena, Itaim Paulista, Pedreira, tal. Os bairros da Zona Leste e da Zona Sul, em que a pessoa não tem direito a receber uma carta, porque o carteiro diz que ali
ele não sobe. Claro, tem uma música dos Racionais MCs que fala da ponte para cá, a coisa é diferente, né? Da ponte para cá, a ponte João Dias, exatamente esses bairros estão aí. Então, da ponte para lá, eu tenho cidadãos que não têm direito a receber uma carta porque o correio não chega. Então, nós estamos num nível tão institucionalizado que o que eu quero dizer é o seguinte: você não pode abrir nenhum tipo de brecha. Então, ou todo cidadão tem que receber do correio, e o correio se vire para chegar lá, né? Ou você vai criar um cidadão de segunda categoria. Aqui, o preso já é um cidadão de segunda categoria. A família do preso, negra, pobre, já é de segunda categoria. Qualquer exceção que você fizer, você não muda absolutamente nada. A pessoa vai escrever lá alguma regra no sentido de que, olha, nesse caso isso aconteceu. Então, se você proibir, a partir do momento que houver a proibição, aí os sindicatos vão ser ameaçados, vão dizer, puxa, pode acontecer isso aqui, e eles que pressionam as autoridades para comprar equipamentos de segurança que supram isso. Senão, vai ser mais uma das decisões que não se aplicam, muito bonita para mostrar no site do STF, com todo respeito, mas absolutamente ineficaz. Por questões históricas, raciais e de gênero que você colocou, por isso que eu estou respondendo isso. Muito obrigado, doutor Vitor, por toda a explanação. Eu acredito que todos nós que assistimos o debate hoje vimos aulas fantásticas, um tema que, como aparentemente poderia até ser considerado como simples na visão do Supremo hoje, mas definitivamente não é. E considerando que nós vamos ter uma nova composição do Supremo Tribunal Federal, definitivamente são preocupações que voltam, especialmente por tudo que foi exposto. No mais, gostaria de agradecer aos coordenadores, especialmente por ter me proporcionado a possibilidade de estar em contato com essas figuras brilhantes. Aprendi muito hoje. E passo, então, só para as considerações finais de cada um e para finalizarmos. Passo a doutora Ana Carolina primeiro. As considerações finais que eu queria só aproveitar para responder aqui alguns comentários do chat aqui. Um dos comentários foi o fato de que esse debate não deveria estar no Supremo, mas no Congresso, que se fosse para tratar, né, no caso da maconha ou as drogas de uma forma diferenciada, que isso deveria ser no Legislativo. A gente tem que lembrar que o Supremo Tribunal Federal ele é o guardião da Constituição. Nem sempre foi esse órgão o guardião da Constituição. Já foi o presidente da República, já foi o próprio Congresso, e agora se entendeu que seria o Judiciário, está na Constituição Federal. E a Constituição ela prevê alguns princípios, né, e o principal deles, o da dignidade da pessoa humana, que devem ser concretizados pelo Estado. E no momento em que o Congresso Nacional ele se omite na apreciação de alguns temas, e há essa omissão justamente quando o tema ele trata de questões que atingem um viés mais conservador, né? E aí determinados debates não conseguem avançar dentro da casa legislativa, e há então um estado de coisas inconstitucional, ou seja, há então uma institucionalização de violações a direitos justamente estatizados, né? No caso o Estado, né, permitindo ou se omitindo nessa violação, e essa violação acaba se institucionalizando e gerando essa crise que a gente tem hoje, e aí o Supremo então é chamado a responder justamente para efetivar ou concretizar esses princípios constitucionais previstos e suprir, né, essa omissão do Congresso Nacional na apreciação de alguns temas que são tão caros e tão conflituosos, como a gente vê, né? São conflituosos, e aí o Supremo é chamado a responder. Então é por isso que muitas vezes se tem essa discussão sobre separação de poderes, sobre onde isso deveria estar sendo debatido. De fato, seria excelente se o Congresso Nacional conseguisse avançar nessas temáticas, mas não consegue. O fato é esse, né? A realidade, ou pelo menos é a nossa realidade hoje, né? Não quer dizer que isso não possa vir a mudar. O Supremo Tribunal tentou algumas técnicas de decisão no sentido de fazer apelo, né, ao Congresso Nacional. Não funcionou muito bem, né, esses apelos. Seria legal se tivesse um diálogo institucional em que o Supremo fizesse um apelo ao Congresso e o Congresso conseguisse responder dentro de um prazo aí que o Supremo, a princípio, tinha estabelecido de 2 anos, que é um prazo bem delongado. Então, não houve, né, uma resposta institucional, não houve esse diálogo de uma forma como esperada.
Então, de fato, acaba que o Supremo é chamado para responder e para decidir essas questões, sem impedimento, obviamente, do Congresso vir a responder novamente, como já aconteceu, né, com o caso da vaquejada e tal, em que há ali uma reviravolta, né, do entendimento por uma legislação que venha a ser trazida, né, em debate no Congresso, às vezes até contrária à própria decisão do Supremo. Então, acho que é só aproveitando para não deixar, né, ele sem resposta, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, doutora Ana Carolina. Passa então a palavra ao doutor Vitor Rodrigues. Eu quero agradecer a riqueza do debate, complementando o que a professora Ana Carolina falou. Acho que o ministro Lewandowski tem um voto interessantíssimo. Eu acho que era na questão da anistia, posso estar enganado, mas ele dizia que, com muita coragem, né, dizia que o deputado parlamentar, se ele puder, ele passa a legislatura dele inteira sem entrar em nenhum tema polêmico, porque ele retira votos, né, da próxima eleição. E a gente sempre tem a esperança disso, que vai renovar o Congresso e as pessoas vão ter coragem de enfrentar, de votar, ainda que eles percam simpatia do eleitorado, porque, evidentemente, quando ele entra em alguns temas assim, ele agrada uns, desagrada outros. No tema de questão presidiária, ele sempre vai perder voto, né? A maioria dos deputados vão perder voto. Então, ele não vai decidir, não vai existir uma decisão. E nesse tema é claríssimo, acho que é um enfrentamento da dignidade da pessoa humana, tem toda a legitimidade do STF, mas também concordo que um dia a gente possa ter um Congresso que faz leis que sejam representativas dos que o povo de fato necessita e não daquilo que garante a próxima eleição, né? Então, graças a Deus, para isso nós temos os juristas e os tribunais, senão a gente estava perdido mesmo, né? Não tinha, não teríamos, acho que quase nenhuma das garantias que nós conseguimos aí via a Constituição e o Judiciário, infelizmente, mas é assim que ocorre. Então, parabéns a todos nós que debatemos esses temas tão ricos e a iniciativa de vocês. Obrigado. Muito obrigado, doutor Vitor. Passa então a palavra à doutora Soraya Mendes. Bom, eu também quero agradecer imensamente, foi uma manhã extremamente rica. Eu não olhei o chat, eu quero pedir desculpa a todos e todas que lá escreveram, mas eu não tenho essa capacidade de acompanhamento simultâneo. E também, até à vista do que escutei agora da Ana Carolina, eu acho que abre um outro debate nosso a respeito do que significa realmente o papel de uma corte constitucional. E eu acho, em vários aspectos, que muitas vezes algumas terminologias são utilizadas de forma equivocada em relação às ações do Supremo, muito especialmente naquilo que diz com os direitos de reconhecimento, né, seja do povo negro, da população, da comunidade LGBTIQ+, quando diz respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, e também com relação a esse espaço específico que é aí sim onde toca não o bolso, mas que toca o lote de votos, né? Como muito bem disse o professor Victor, que vai ser depositado ou não na urna em função da questão carcerária. E o papel de uma corte é justamente esse, é ser contra-majoritário. Então o Supremo ele não vem num sentido de sobrepor-se àquilo que o legislador está. Ele está, na verdade, trazendo uma interpretação de acordo com um sistema que nós escolhemos em 1988. Então, ele em 1986, quando foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte, nós demos um marco zero no funcionamento, nós temos um marco zero do contrato que nós estabelecemos entre nós. Então, o nosso contrato, ele começou lá a ser escrito a partir de 86, 87, chegou em 1988 com essas regras que aí estão. E é nesse sentido que a gente vai afirmar sempre direitos e garantias fundamentais. Agora, se o direito e garantia fundamental, para trazer agora de novo aqui para o nosso debate, vai ser a segurança num termo vago ou a segurança preenchida como aquilo que é o policiamento, como o que é o policiamento ostensivo tão somente, ou se vai ser a partir de uma política integral de direitos, isso a gente tem que perguntar ao Supremo. Isso é o que o Supremo vai nos dizer. E esse é o papel de uma corte. Então, há
democracia, ela constrói-se dessa forma, constrói-se no debate público. E ninguém está retirando do Congresso Nacional o debate público, mas talvez o Congresso Nacional também devesse ter em mente que os direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, eles também são direcionados a ele no momento da feitura das normas. E esse é um ponto que, de regra, acaba não sendo respeitado e que, por isso, demanda do Supremo Tribunal Federal dizer a Constituição. Ou que a Constituição diga que existem determinadas questões que precisam ser tratadas. E aí, recentemente, falou da criminalização da LGBTI-fobia e que o Congresso Nacional recusa-se a tratar. Ou de cotas para o povo negro, o povo indígena, os povos indígenas, e que o Congresso recusa-se a tratar. Essa é a sua missão, tratar. Então, muitas vezes, o dizer é justamente o não dizer. Então, entre aquilo que age e age fora dos parâmetros constitucionais e aquilo que não age, portanto, se omite, é o espaço é o espaço a partir do qual as pessoas, os grupos, cada vez mais legitimamente tomam o espaço da corte. E é isso. Então, é muito importante que se tenha essa possibilidade. E o Supremo tem vindo cada vez mais também a receber esses influxos diretamente desses atores e atrizes. A gente não só vai ver isso com a figura do amicus curiae, que trouxe essas possibilidades todas, e aí a gente vai ver assim, esses atores todos dentro daquele salão específico, daquela tribuna específica, como recentemente admitindo a legitimidade ativa da comunidade LGBT e que mais em relação às questões prisionais, novamente, de mulheres trans. Então, ou seja, cada vez mais os sujeitos colocam-se ali como um espaço de reivindicação, então, entendendo seja aquele um espaço de reivindicação, e ele é assim. E isso é a política com P maiúsculo. O problema é que a gente normalmente olha, a partir de determinadas pautas, a política no dia a dia do que é o corredor com um P minúsculo e talvez até um centésimo do que é isso do minúsculo, quando a gente reduz ela a disputas partidárias e meramente eleitorais. Política se escreve com P maiúsculo e também se faz dentro do Supremo. E a política é isso, por isso que eu falava política integral de direitos. Eu quero agradecer demais. Eu acho que a gente ganha no diálogo, né? E quem vive muito especialmente, né, dentro do espaço da academia, né? Aqui eu vivo aqui entre os dois espaços, né, entre a advocacia e a academia, mas eu acho que é com isso que a gente cresce, né? Com essas possibilidades de troca e de pensar junto. Acho que a gente precisa bastante pensar junto. Então, quero agradecer demais a você, Ana Carolina, a você, Victor, por essa oportunidade e muito especialmente ao Pedro, nosso mediador, que no nome dele estendo o agradecimento, né, ao nosso querido IDP por essa oportunidade, né, desses grandes debates. Muitíssimo obrigado, doutora Soraya. Gostaria apenas de perguntar se o doutor Gustavo quer fazer alguma consideração final. Não, só agradecer a todos vocês, foi um excelente debate, muito obrigado mesmo, Ana Carolina, doutora Soraya, meu orientador. Professor, hoje eu não pude mexer no doutorado porque eu estava em uma live, mas é para assistir o senhor. É isso, obrigado, gente. Então, nos vemos segunda-feira com outro tema de repercussão geral. Tem mais 2 encontros desse curso e vai ser um prazer revê-los na segunda. Um abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Bom final de semana. Final de semana.